Todo mundo pergunta pra gente, logo no nosso primeiro contato, o que a gente precisa receber para poder realizar um orçamento, realizar uma primeira reunião com os clientes. A gente sempre pede levantamento topográfico, feito por um topógrafo. Por que a gente pede esse documento? Por que ele tem que ser já referenciado? Ele tem que ter as curvas de nível, né, do terreno? Para que a gente pede tudo isso já nessa primeira conversa? Para a gente saber como é que é o terreno, se ele sobe muito, se ele é muito inclinado, como é que vai ser a inclinação da casa. Por exemplo, alguns clientes querem uma casa térrea. Mas se o terreno for uma pirambeira, a casa terra não vai ficar pendurada nesse terreno, né? Então, por conta disso que a gente já pede. E além disso, para a aprovação do projeto e para as outras etapas posteriores também de construção, o levantamento topográfico é necessário. Então, qual que é o nosso conselho? Comprou o terreno, já faz o levantamento topográfico e depois corre atrás aí, né, do arquiteto e dos outros parceiros de construção. Um outro ponto também, que muitos clientes aqui do escritório perguntam, quando que eu tenho que solicitar uma sondagem do terreno? Eu gosto de sempre solicitar a sondagem do terreno quando a gente já sabe onde é que está a casa. Por quê? A sondagem vai verificar as condições do solo para que a gente tenha um correto dimensionamento dos alicerces, né? Então o engenheiro calculista ele vai estar com essa informação na mão e vai poder fazer uma fundação que não vai ser a mais cara do mundo, não vai ser hiperdimensionada e também não vai estar hiperdimensionada, né? Não vai estar abaixo, né, do dimensionamento necessário para gerar estabilidade para a sua construção, tá bom? Outra dúvida que os clientes trazem para a gente é em relação ao momento de contratação dos prédios complementares. Nós somos um escritório de prédios de arquitetura. A parte toda de prédios complementares é feita por um engenheiro. Normalmente a gente indica uma empresa, né, que já é nossa parceira, mas a gente trabalha com a empresa também. E quais são esses projetos, gente? A gente tem o arquitetônico, né, com todo o dimensionamento dos quartos, né, das salas e tudo mais. A gente vai precisar receber as bases de estrutura, elétrico e hidrossanitário no mínimo, tá bom? Se você tiver outros sistemas, gás, etc., também vale a pena contratar para ter o correto dimensionamento de cada sistema. Então a gente vai saber dimensionamento de pilares, tamanho da caixa d'água, né, para alimentar essa casa, também a carga elétrica, né, que vai ter que ser solicitada junto à CEMIG para essa casa receber, enfim. Esses são projetos muito importantes e após, né, a gente organiza na arquitetura, a gente compatibiliza e depois gera um relatório e segue em frente para o projeto executivo. Um outro ponto de grande preocupação dos clientes é onde a gente vai alocar a caixa d'água. Então, aqui no escritório, até por uma questão estética, a gente tenta alocar a caixa d'água, logicamente, pensando primeiro funcionalmente, né, um bom local para a gente ter a distribuição da alimentação de água e também a gente tenta colocar num ponto onde os beirais, né, quando você está na perspectiva do pedestre, você não consiga ver a caixa d'água. E em alguns casos também é diferente, igual a gente tem o exemplo da residência W, a gente quis dar um destaque mesmo para o volume, né, que recebia os banheiros das suítes e ele recebeu a caixa d'água, então ele foi um ponto de destaque ali. A gente sempre vai tentar aliar a função à estética aqui dos nossos projetos. A dúvida agora é sobre fossa séptica. Os clientes sempre ficam receosos, né? Nossa, vai ter uma fossa no meu terreno, etc. e tal. O que é isso? Isso aí, na verdade, é um sistema muito comum. Posso dizer que 90% dos condomínios que a gente trabalha aqui, dos projetos, exigem fossa séptica dentro do terreno, tá? Não tem o esgotamento sanitário do município, né, atingindo o condomínio. Normalmente são loteamentos mais distantes, então não recebem toda essa estrutura. E normalmente essas caixas, né, que são 3 caixas, elas são colocadas num ponto mais baixo no terreno para poder receber o esgoto, né, sem precisar fazer o tipo de bombeamento e tudo mais. Isso daí é muito comum. Vocês podem pensar, um exemplo que eu gosto de dar para todos os clientes são os subúrbios americanos, aqueles grandes gramadões verdes, aquelas casas todas, né, geminadas ou não, uma do lado da outra. Todas essas casas elas têm fossa séptica. Então é um sistema muito utilizado tanto aqui quanto no mundo todo. E o que a gente precisa receber para poder fazer uma proposta comercial na medida certa para você? Primeiro, o levantamento topográfico, para a gente entender toda a questão de morfologia, né, da forma do terreno, como ele se dá. Segundo, o programa de necessidades, que são os cômodos, né, número de vagas, enfim, tudo que você necessita para a sua casa, para a gente poder estimar uma área dessa casa. Terceiro, a localização desse lote. Então, qual é o município, condomínio fechado, se é um lote urbano, a gente tem que entender exatamente isso para saber onde esse projeto tem que ser aprovado. E aí sim, você vai poder receber a sua proposta comercial. Quanto custa um projeto de arquitetura? A gente não tem uma resposta simples, é um pouquinho mais complexo. Aqui no escritório a gente não trabalha por metro quadrado, como muitos clientes perguntam para a gente. O que a gente faz? A gente sempre vai olhar a complexidade do terreno, a complexidade do programa de necessidades, a gente vai fazer uma estimativa de áreas para saber o porte da casa, para aí sim a gente conseguir fazer uma proposta na medida certa para você. Todo projeto aqui é sempre completo, é sempre personalizado e a proposta comercial também é.